Hoje nós vamos estudar o curso Jesus Cristo e seu Evangelho Eterno e vamos começar com uma oração. Ian, você poderia fazer para nós? Posso sim. Nós vamos estudar as lições 10 e 11, tá bom? Elas vão falar sobre seguir o exemplo de... Opa, não, desfrutar das bênçãos da Igreja do Senhor e... Opa, cadê aqui? Fugiu? E também seguir o exemplo de Jesus Cristo na obediência aos mandamentos, tá? Vamos começar aqui com o estudo de caso. Queria compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui um slide. Ok. Agora vai. Abraão, você poderia ler para nós, por favor, essa situação aí? Marcos parou de frequentar a igreja recentemente. Ele passou a acreditar que pode ser espiritual sem participar da igreja. Depois de falar sobre alguns momentos espirituais que ele teve por conta própria, ele pergunta por que você acha importante frequentar a igreja. E aí, meus amigos, imagina que o Marcos é seu amigo, Marcos não está indo para a igreja e ele passou a acreditar que pode ser espiritual sem participar da igreja. E aí ele compartilha alguns momentos espirituais que ele teve por conta própria contigo. E aí ele pergunta para vocês, por que você acha importante ainda frequentar a igreja? O que vocês responderiam aí para ele? Fosse vocês aí nessa situação. Eu Vocês já tenho uma viram alguma companheira de coisa assim? trabalho que ela é uma membro afastada. Ela tem Como o é que mesmo é? questionamento. Eu tenho uma companheira de trabalho que é uma membro afastada. Ela tá indo para a igreja agora, na verdade, ela é menos ativa. E quando eu conversei com ela para ajudar ela a voltar para a igreja, ela deu o mesmo questionamento. Ela dizia que, por mais que ela não esteja indo para a igreja, ela não se sente muito afastada de Deus ou de Jesus Cristo. E aí eu tive essa oportunidade, né, de testificar para ela, porque basicamente a gente sempre vai estar longe de Cristo se a gente não estiver fazendo ou renovando nossos convênios, né? É como se a gente tivesse uma amizade com alguém, mas a gente só pegasse o serviço da pessoa, né? A gente, ó, sou teu amigo, mas eu só quero a parte que é pro meu bem, né? No caso, não quero sacrificar nada pela nossa amizade, né? Então eu falei para ela que era necessário que ela fosse para a igreja e tomasse o sacramento, para que ela pudesse sentir o Espírito Santo e ter a companhia dele do lado dela constantemente. Que essa é uma das bênçãos, né? E basicamente é isso, a gente não vai para a igreja, a gente não faz convênio, a gente não toma o sacramento. Se a gente não toma o sacramento, quem garante que a gente vai estar digno quando Cristo voltar? Ou quem garante que a gente vai ter a ajuda dele quando a gente realmente precisar, no momento de grande necessidade, que se a gente estivesse digno indo para a igreja e renovando nossos convênios, a gente não teria. Boa resposta, Ian. E às vezes a gente pode encontrar muitos jovens por aí, né? Jovens, adultos, né? Não importa a idade, as pessoas, elas às vezes têm um pensamento de que não tem problema não ir para a igreja. Ela consegue manter a sua vida, fortalecer o seu lado espiritual sem ir para a igreja, sem precisar ir para a igreja. E o Ian aí, ele usou um exemplo muito bom. Uma das bênçãos que a gente tem de ir para a igreja é participar de ordenanças. E as ordenanças, elas nos aproximam de Deus. Elas fortalecem nossa fé, nosso testemunho, nos ajudam a ter experiências espirituais. A gente não participa de ordenanças em casa. A gente só participa de ordenanças na igreja. Então, essa é uma boa resposta, é muito bom. Queria perguntar para vocês, eu vou dar um minuto aí, para vocês fazerem uma lista no chat. Eu queria que vocês ponderassem rapidamente e listasse todas as bênçãos que você desfruta como membro da igreja. Todas as bênçãos que você desfruta por ir à igreja. Queria que você escrevesse elas no chat aí, numa lista. Vou dar um minuto. Descrevam aí as bênçãos que vocês recebem por frequentar a igreja.
Olha o Abraão pensando ali nas bênçãos. Olha o Abraão pensando. Coloca no chat aí, quero ver as bênçãos que vocês recebem na sua vida por frequentar a igreja. Ó, o Ian já botou ali, já vai botando aí. Dá um minuto para vocês preencherem todas que vocês lembram. Ó, o Ian já tá colocando ali algumas. Bora, Vitorina, Abraão, quero ver vocês, as bênçãos de vocês. Ó, o Ian colocou 3 aqui: viver na verdade, companhia constante do espírito, amizades e relacionamentos de valor. Bom, Ian, bom. Vitorina e Abraão, lembraram de uma, pelo menos? Ih, rapaz, são muitas, né? Só uma. Olha, Vitorina, toma. Eu pensei É que era para fazer uma lista. Não, tá certo, Vitorina, é isso aí. Ó, poder ir ao Nem templo. terminei. Aí, colocou, foi quase um salmo aqui, ó. Muito bom, Vitorina. Poder ir ao templo, conhecer os mandamentos, fazer amigos que compartilham das mesmas crenças que eu, saber que posso ter uma família eterna, saber que sou uma filha de Deus. Maravilha. Excelente, Vitorina, também. E Abraão colocou ir no templo. Excelente, muito bom. Eu vou acrescentar a lista de vocês aqui com algumas outras bênçãos, tá? Que nós recebemos por sermos membros da igreja. Você consegue ler, Vitorina? Essas aí? Consigo. Receber e usar a autoridade e as chaves do sacerdócio, receber as ordenanças e fazer convênios, aprender doutrinas puras e claras, receber ajuda para se arrepender, encontrar oportunidades de coligar Israel, ajudar os pobres e atender necessidades humanitárias, participar do trabalho do templo em favor dos mortos e ter a oportunidade de servir e de conviver com outras pessoas e fortalecer as famílias. Beleza, obrigado, Vitorina. Olha só, isso é só para acrescentar a lista que vocês colocaram no chat. Então, são muitas bênçãos, né? Agora sim, outro exercício para vocês aí. Aí tem pelo menos 8, né? E fora as que vocês colocaram aí da sua lista. Quais dessas bênçãos aí, elas são exclusivas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? São exclusividade da igreja, bênção exclusiva da igreja. Que não tem outra, porque talvez tenha alguma bênção aqui, que se eu for em outra igreja, em outra denominação, eu vou receber também. Mas quais dessas aqui são exclusivas da igreja, na opinião de vocês? Número 1, número 2, 7, 1, 2, 3, 7. É isso mesmo? Eita, esse povo é desenrolado mesmo. Olha aqui, ó, exatamente. Faltou só 5 ali, ó. Receber e usar a autoridade e as chaves do sacerdócio, receber as ordenanças de fazer convênios, aprender doutrina pura e clara, encontrar a oportunidade de coligar Israel e participar do trabalho do tempo e história da família. São exemplos de bênçãos que você só vai encontrar na Igreja de Jesus Cristo. Você não vai encontrar em outro canto. Agora eu queria que você olhasse essas bênçãos, ou outras da sua lista aí, exclusiva, que você colocou, que é exclusiva da igreja, e eu queria que você pudesse ponderar e compartilhar conosco. De repente, você pode selecionar apenas uma. E eu queria que você ponderasse que diferença tem feito na sua vida receber essa bênção devido à sua frequência à igreja. Que diferença tem feito na sua vida receber essa bênção exclusiva? Seleciona apenas uma. Pensa sobre essa bênção. E que diferença tem feito na sua vida receber ela por você estar frequentando a igreja? Que diferença isso tem feito para você na sua vida? Eu pensei na bênção aqui na lista de número 7, mas que relaciona com a número 2 e com a número 3 e vai relacionando. Que realmente eu acho que é uma grande bênção a gente ter um templo aqui em Belém. E antes
antes de ter o templo aqui em Belém, eu lembro que eu cheguei aí, eu ia uma vez no ano no templo. Então, frequentar a igreja, é, cumprir com os convênios e tudo, me dá a oportunidade de eu poder ir ao templo. E poder ir ao templo semanalmente, para mim, isso é incrível. Então, toda vez que eu vou, eu fico assim, sabe quando a gente parece que não acredita que realmente é real e que realmente eu tô no templo e que é pertinho aqui, 20 minutos eu tô lá. Então, eu acho isso muito incrível, poder ir ao templo toda semana, sempre que dá. Se eu pudesse, eu ia mais vezes durante a semana, porque eu acho muito incrível, porque é lá que a gente tem experiências assim que não adianta, não tem em outro lugar, é só lá. Que bênção, né, Vitorina? A gente tem agora pertinho da nossa casa, né? Esse privilégio, né, de poder ir ao templo, de realizar os ordenanças para os nossos entes queridos, de ajudar na coligação de Israel, as bênçãos do sacerdócio, né, aprender a doutrina e tal. De fato, está tudo interligado, né? E isso faz muita diferença na nossa vida. Eu queria só fazer uma ponderação para nós sobre isso, porque a Vitorina compartilhou a alegria dela e a diferença que isso faz na vida dela. Mas será que tem alguma bênção ah, que a igreja tem a oferecer para mim, mas que eu não estou usufruindo ainda por causa das minhas escolhas? Pensa um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente, às vezes a gente tem tantas bênçãos, né? Por exemplo, a gente tem a oportunidade de entrar no templo, de realizar as ordenanças do templo, mas a gente não pode. Nós, depois não estamos dignos de uma recomendação. Então, pensa qual é a bênção que você gostaria de desfrutar mais como membro da igreja, que talvez você não está desfrutando ainda. Pensa o que você pode fazer para começar a desfrutar dessa bênção, tá bom? E obrigado, Vitorina. Eu queria compartilhar com vocês uma citação sobre como seria a nossa vida sem a igreja, sem essas bênçãos aqui que a gente compartilhou, sem o sacerdócio. Olha como é que seria a nossa vida. Abraão, você poderia ler para nós essa citação? O poder do sacerdócio não existiria na terra. O adversário teria liberdade para perambular e reinar sem limite, caso o poder do sacerdócio não existisse na terra. Não haveria o dom do Espírito Santo para nos dirigir e nos iluminar. Nem o profeta poderia falar em nome do Senhor. Nenhum templo onde pudesse fazer convênios sagrados e eternos. Nenhuma autoridade para abençoar ou batizar, para curar ou consolar. Obrigado, Abraão. Então, essa seria a nossa vida, né? Sem a igreja, sem o sacerdócio, sem o poder do Espírito Santo, sem um profeta, sem templos, sem convênios, sem ordenanças, sem autoridade, sem poder de cura ou de consolo. Embora essas coisas estejam disponíveis hoje para nós, às vezes por algum motivo, por algumas escolhas, essas coisas não estão, os membros não querem aceitar essas bênçãos, como o Ian deu o exemplo da amiga dele, né, que talvez ela acha que ficar em casa tá tudo bem, mas não tá, né? Nunca devemos pensar nisso, né? Que a gente consegue viver sem essas bênçãos, né, do evangelho em nossa vida, tá bom? Algum comentário sobre isso? Alguma pergunta, dúvida? Até aqui? Tranquilo? Agora, olha só, alguém de vocês falou aqui sobre fazer uma das bênçãos da igreja é de fazer amigos, né? De ter companhias, boas amizades e relacionamentos, tá bom? Então, como a igreja é o reino de Deus na Terra, é muito importante nós sermos membros e sermos membros acolhedores, porque nós sabemos dessas bênçãos, mas o visitante que vai na igreja domingo que vem, ele ainda não sabe de tudo isso que a igreja tem a oferecer para ele. Ele ainda não sabe disso. Nós sabemos. Eles ainda não sabem. Eles vão saber com o tempo. E a gente precisa ajudá-los a ter uma boa experiência na igreja. Olha essa escritura aqui,
Ah, muito conhecida por nós. Vamos dar uma lida aqui nela. Lá em Moroni, capítulo 6, versículos 4 e 5. Olha como era o procedimento da igreja e vamos ver como é que é o procedimento hoje, né? Se ele se assemelha ao que era antigamente. Monique, pode ler para nós? O Posso sim. 4 e o Ian lê o 5. Os dois? Ah, não, quatro só, né? É. Tá. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. E a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Beleza. Então, olha só. Queria perguntar para vocês, com base nessa escritura aí, se você já teve uma experiência ou uma ocasião na igreja em que você foi nutrido, ou lembrado, ou fortalecido por alguém, ou se você já teve ocasiões que você se sentiu sozinho na igreja. Tenta se lembrar disso. Teve alguma ocasião em que você, de alguma forma, foi lembrado, nutrido, fortalecido por alguém lá na igreja? Ou já teve alguma ocasião em que você se sentiu sozinho na igreja? Quem puder lembrar e puder compartilhar como foi. Ian? Eu lembro de duas que foram muito importantes para mim, para minha vida estudantil na igreja, principalmente. A primeira foi quando eu tinha uns 13 anos. Eu era ouvinte do seminário, eu não era um seminarista ainda. Mas eu ia todo domingo, eu ia todo dia, né, pro seminário. E aí eu, sei lá, comecei a jogar um joguinho lá, que é desgraça, eu acho, de todo jovem da minha idade. E aí comecei a jogar e eu comecei, não preciso ir pro seminário, eu não tenho idade. E eu fiquei jogando. Eu lembro que uns 3 dias de eu ter faltado, o Moisés e a Wendy, eles bateram lá em casa, antes do seminário. Eles fizeram eu parar de jogar. E o Moisés e a Wendy, eles me levaram para a igreja. E a partir daquele dia, nossa, eu acho que conto no dedo, na mão, quantas vezes eu faltei seminário nos próximos 4 anos, né? Que eu fui um seminarista. E uma outra vez que eu me senti lembrado foi quando o senhor me ligou. Eu tava aqui em Curitiba. Tem uma Que ligação legal. do Barbosa aqui. Eu falei, eita, achei que era o outro Barbosa, o presidente da Estaca. E aí me chamou para fazer parte do Instituto, né? E agora eu tô frequentando pelo menos semanalmente, né? Sempre que eu posso, mesmo tendo que ir pro trabalho daqui a pouco, algo assim, eu tô dando um jeito. Acho que essas vezes que eu fui lembrado e que eu me senti lembrado, que me ajudaram a cuidar do meu bem-estar, foram vezes que me ajudaram bastante na igreja, que foram bem importantes. Boa, Ian. Ian, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de duas ocasiões importantes na sua vida que você foi lembrado, né? O que que elas te ensinaram sobre como Deus se lembra de você como um filho dele? O que que essas experiências te ensinaram sobre como Deus ele não esquece de você, não se esquece, ele se lembra de você por você ser filho dele? Bom, aquela escritura lá do filho no útero, lá dos muros, nossos muros são continuamente diante de Deus, né? De Isaías, é muito verdade. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele conhece nossa necessidade, Ele sabe o que a gente está precisando, Ele sabe no que a gente está pecando, né? E eu acho que uma das ferramentas muito especiais que Ele usa para lembrar da gente, não é necessariamente aquela coisa gigante ou um milagre que acontece por si só, mas são Deus ele age e executa os desígnios dele através da mão de outras pessoas. Por isso é importante também estar na igreja, que a gente dá a oportunidade, oferta essa oportunidade não só para a gente ajudar outras pessoas, mas para a gente receber a ajuda de outras pessoas que são enviadas por Deus, que com certeza são uma prova de que Ele lembra da gente, Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe o que a gente precisa. Muitas vezes não é algo externo ou algo milagroso, algo que vem diretamente de Deus, como um milagre que cai do céu, mas são através da mão de outras pessoas. Eu me sinto muito feliz por isso. Eu realmente sinto que eu sou lembrado. Obrigado. Obrigado, Ian. E esse é importante a gente lembrar essa verdade, né, que o Ian nos ensinou aí,
de que Deus ele vai mostrar para nós que ele não se esquece de nós, geralmente por meio de outras pessoas. E como nós lemos lá em Moroni, nós precisamos nutrir e lembrar das pessoas, né? E nutri-las com a boa palavra. E uma forma que nós temos de fazer isso, como o Ian falou, né? Através de uma visita, de uma ligação e também da nossa atitude na igreja, com aqueles que estão chegando. Então, eu vou compartilhar um vídeo com vocês e ele vai falar algumas maneiras que podemos, na verdade, o que podemos fazer para nos tornar membros cada vez mais acolhedores e ajudar as pessoas a terem uma boa experiência na igreja, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hey, good morning. How are you? Oh, good. My name's Ryan. Greg. Nice to meet you. Yeah, you too. Is this your first time? Yeah. Oh, come on. Why don't I show you around? All right, yeah. So you guys got a gym at your church? Yeah, do you play? I'm horrible. You'll fit right in. Sweet. Let me add you to the group text. Buenos días, hermanos y hermanas. Veo unas caras nuevas el día de hoy. Espero que se sientan en casa con nosotros. Después de los servicios, les daremos la bienvenida. So, what'd you think? Oh, that was actually a really cool Bible study class. Great to hear. Oh, I was going to ask you, what's a devotional? So, we have a special guest speaker coming. There's going to be food and socializing after. You should come. No, I'm down. So this is Chris and Amy. We've been teaching them for the last couple weeks now. That is so great. Thank you so much for joining us today. Yeah, we had a really good time today. I'm so glad. Hope you can join us next week. Yeah, me too. Que ideias vocês conseguiram observar aí de maneiras que a gente pode ajudar as pessoas a vir e permanecer na igreja? Sermos mais acolhedores. Como é que a gente pode fazer isso? O que aprendemos aí nesse vídeo, nesses exemplos. Desde o básico, né? Tipo, falar com a pessoa, que eu acho que às vezes isso é o mais difícil, porque às vezes a gente tende a ser tímido com quem a gente não conhece, né? Pelo menos eu sou assim. Então a gente já fica com o pé atrás. Mas eu acho que só de dar bom dia, de perguntar para a pessoa o que ela achou, se ela tem alguma dúvida, ou chamar para sentar perto, é algo muito bom. E a pessoa vai se sentir bem-vinda. Lá na aula, eu sempre reparo isso, que quando sempre chega uma irmã nova, a presidente da Sociedade de Socorro larga a família dela e vai sentar com ela. Eu acho aquilo muito legal, porque realmente a gente tem que estar disposto, né? E não só ter as pessoas para fazer por nós, mas nós mesmos podemos ir conversar com a pessoa. Eu acho que desde, sei lá, um bom dia já ajuda. Ir lá e falar, né? Com a pessoa, né? Se cumprimentar a pessoa. Boa, Vitorina. E se alguém lembrar de alguma experiência em que você agiu dessa forma, e como é que foi a experiência, quiser compartilhar, eu gostaria de ouvir. Abraão? Tá, compartilhar um pensamento, né? Que eu estava falando semana passada até com o meu presidente de missão sobre uma questão similar, de que tem muitas vezes, né, na nossa convivência como membros da igreja, que eu vou trazer uma questão aqui para a aula. Espero que você não se importe, presidente. Que a gente acaba fazendo muito as coisas por obrigação. E isso acaba
transformando-se em fanatismo, né? Que a gente está fazendo por obrigação as coisas, falando com as pessoas só por obrigação e tratando elas, né, como da perspectiva de uma missão, por exemplo, como um número, como um meta. E aí eu acho que uma das formas que a pessoa poderia se sentir mais confortável na igreja seria ter a genuinidade, né? Apesar de ter isso que, com todo respeito, a Vitorina falou, né? Trazer isso que ela falou, tem essa questão, né, da pessoa não se conhecer, né? Cada um seguindo, são algumas barreiras que a gente tem que quebrar, apesar de não ser fácil, né? A gente não conhece a pessoa, então a gente tem que lembrar que temos que ser gentis com qualquer pessoa também, como membro, como cristãos, e fazendo de verdade as coisas, por amor, não por obrigação. Isso. Muito bom, Abraão. Eu acho que a gente tem que fazer isso pelo motivo certo, né? A gente tem que tratar as pessoas pelo motivo correto, né? Afinal de contas, como a gente está falando aqui, a igreja de Jesus Cristo é o reino de Deus na terra. As pessoas precisam ser bem recebidas quando vão à igreja. E cada um de nós aqui pode dar sua contribuição para que isso aconteça. Não apenas os missionários, né? Tadinho. Eles já se esforçam bastante, né? Eles fazem o trabalho do Senhor e eles precisam de nossa ajuda. Então, uma pergunta para a gente pensar. Como é que tem sido minha atitude no domingo na igreja? Eu procuro ser alguém acolhedor com as pessoas? Ou eu estou preocupado com os meus problemas apenas, e eu estou preocupado em sentar no meu lugar, sentar no meu lugar, às vezes sozinho, e quando acabou a reunião eu vou me embora. Pensa sobre isso. Como é que a gente pode ser mais acolhedor? No próximo domingo, como é que eu posso ser mais acolhedor com as pessoas que estão indo na igreja, que estão visitando a igreja? Tá bom? Algum comentário mais? Pergunta sobre isso? Dúvida? Lembra, né? A gente frequenta a igreja de Jesus Cristo. As pessoas precisam saber que é essa igreja de Jesus Cristo, tá bom? Eu vou compartilhar mais um vídeo com vocês agora, porque às vezes tem algumas coisas que nos impedem de ser acolhedores, tá bom? E esse vídeo ele vai falar sobre isso. Então eu queria que a gente prestasse muita atenção. Eu queria que vocês pudessem anotar 1 ou 2 princípios que vocês conseguem aprender e que a gente pode aplicar a fim de receber as pessoas melhor na igreja e ajudar com que elas permaneçam. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. E vamos lá. É tão importante entendermos que todos estão em uma situação diferente na vida e que precisamos desenvolver uma atenção pelos que estão ao nosso redor. Conheço pessoas que vão à igreja todo domingo para serem inspiradas e elevadas e que saem dali sentindo-se julgadas e não amadas. Desnecessárias, como se lá não houvesse lugar para elas. Precisamos agir de maneira diferente. Precisamos saber qual é o propósito de irmos à igreja aos domingos e termos certeza de que todos se sintam amados, necessários, aceitos e elevados. As pessoas têm dificuldades que não sabemos. E é tão importante que entendamos que todos ao nosso redor são amados por Deus e que precisamos vê-las com o olhar cristão. Não podemos permitir que o julgamento dite a maneira que vamos interagir com as pessoas. Isso não é certo. Sinto que o Senhor nos coloca onde estamos e nos conecta com as pessoas por um propósito. E não é apenas para o nosso progresso, mas para ajudarmos os outros a progredir.
Passei a reconhecer que somos colocados onde estamos para amar e elevar o próximo. Não podemos ser nem nos chamar discípulos de Cristo se não estivermos ajudando os outros nesse caminho. O Evangelho de Jesus Cristo não marginaliza as pessoas que marginalizam as pessoas. Precisamos consertar isso. Temos que ser sensíveis e amá-las, dar a elas a oportunidade de crescer, florescer e de ser o melhor que podem. Elas têm talentos, habilidades e uma personalidade que são necessários no reino de Deus. E se vamos edificar o reino de Deus na terra, precisamos que todos venham e façam sua parte. Precisamos reconhecer isso. Quando alguém entra pela porta da capela, precisa imediatamente se sentir acolhido, amado, elevado, inspirado a quando sair, ser melhor, porque esse alguém sabe que o Senhor o ama e que tem amigos na igreja. Quais são alguns pensamentos e sentimentos que vocês tiveram aí, meus amigos, ao olhar, ao assistir essa mensagem? Tá, eu vou falar então. Ah, esse domingo, né, tive a experiência de que meio que um feedback. Eu fui na igreja e eu pude sentir que eu me senti um pouco, para quem não sabe, eu não estou indo na igreja. Estou voltando agora, que eu estava afastado. E agora estou tentando voltar. E eu me senti muito julgado, sabe? Apesar de eu ser um ex-missionário, apesar de eu saber as verdades que eu acredito, mas mesmo assim, pessoas que eu conheço, me senti muito julgado, me senti condenado. Então, às vezes, né, apesar de pode não parecer ou ser, né, o que eu estou pensando, o que eu estaria pensando, mas isso chega muito na cabeça. Todos nós, às vezes, ficamos paranoicos sobre muitas coisas, sobre tudo. A gente fica paranoico. Então, é o que eu falei, né? A gente tem que saber amar o próximo não por uma obrigação, mas porque é a coisa certa, sabe? Não é porque o cara deixou de ir, aí eu vou virar amigo do nada. Não, a pessoa tem que ser, sabe? Não pode ser algo falso, porque as pessoas elas percebem quando é falso, quando não é genuíno as coisas. Acho que e fazendo como a mulher falou, né? Não julgando, não condenando, porque ninguém é perfeito. Todo mundo pode cair, todo mundo é imperfeito. Tratando o pessoal com genuinidade. Poxa, meu amigo, obrigado por compartilhar sua experiência conosco, né? E sinto muito por você ter tido esses sentimentos, né? Mas eu queria prestar meu testemunho para você, Abraão, e para todos nós, que todos nós somos importantes para Deus. E todos nós somos importantes na igreja dele, né? Às vezes a gente encontra algo que não deveria na igreja, mas não por causa da igreja em si, mas por causa de alguns membros, né? E a gente precisa lembrar que as pessoas não precisam do nosso julgamento. Aliás, ninguém precisa. As pessoas precisam do nosso amor, da nossa bondade, da nossa compaixão, da nossa sensibilidade, né? É disso que as pessoas precisam quando vão à igreja. Obrigado, Abrão, por compartilhar isso conosco. Monique e depois Ian.
eu refleti bastante com esse vídeo em relação à minha reação na minha aula, né? Então, quando eu voltei da missão no passado, eu já vim com aquele pique, né? Ah, quero fazer tudo, quero reativar, quero ajudar os missionários, quero batizar, quero crescer. Mas quando eu cheguei na minha aula, eu vi que a realidade era totalmente outra, né? Eu vi a liderança bem desanimada, uma aula bem desanimada e bem distante, né? E até hoje a minha aula é assim, é bem desanimada. Então, às vezes, a gente se sente até mal quando a gente chega assim na igreja no domingo, né? A gente quer estar num ambiente bom, acolhedor, mas quando a gente vê os membros tudo afastado, tá todo mundo preocupado só em ouvir os discursos, assistir a aula e ir embora para sua casa, sabe? Então, é bem desmotivador, assim. Muitas vezes tá no domingo na igreja quando a gente vê isso. Só que, ao ver esse vídeo, eu gostei muito do que ela falou, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não marginaliza as pessoas. Quem faz isso são as pessoas com as outras pessoas. Então, eu fiquei pensando, poxa, se eu quero ter um ambiente acolhedor na minha aula, eu posso começar por mim mesma, né? Eu posso fazer a minha parte, né? E assim outras pessoas podem ver, podem sentir o espírito, podem tentar fazer o mesmo, porque é isso que falta, sabe? Minha aula já foi uma aula muito animada em relação a acolher pesquisadores, desenconversos, mas eu sei que regrediu bastante, né? Isso afeta na frequência, não tem membros, é sempre os mesmos no domingo, então eu acho que quando a gente começa por nós mesmos, outras pessoas elas vão ver e elas também vão querer fazer essa diferença, né? E vai surgir mais pesquisadores para os missionários, pessoas serão batizadas, pessoas que estão inativas elas podem voltar, porque é isso, né? A gente tem que lembrar que é a Igreja de Jesus Cristo, eu gostei do que ela falou, né? Quando a gente entra naquela porta, quando o pesquisador entra naquela porta, ela tem que saber aquilo, que aquele é o reino de Deus na Terra, que aquela é a verdade que ela pode encontrar. Então, eu acho que a gente possa lembrar disso, que quando a gente entra na igreja, que a gente possa lembrar disso. Esse é o reino de Deus. E o que eu vou fazer para edificar o reino de Deus aqui? O que eu posso fazer pela minha aula, né? E não só ficar tentando procurar culpado, porque o bispo não faz isso, porque fulano não faz isso, mas o que eu posso fazer, né, para mudar isso, para fazer diferença na vida daqueles que entram aqui. E é isso. É tudo isso, Monique. Obrigado por tudo que você ensinou para nós. Depende de nós, né? De nós, Monique. De cada um de nós, de fazer a nossa parte, fazer o melhor que pudermos. Que no próximo domingo, quando formos na igreja, que a gente possa lembrar disso, né? Que a Monique nos ensinou. Que é o reino de Deus, é a igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus na terra. E eu preciso ajudar as pessoas que vão lá, eu tenho que fazer minha parte para ajudar as pessoas a saber disso, por elas mesmas terem uma boa experiência. Às vezes, Monique, a gente tem aquela fogueira que está lá e ela precisa só de uma faísca, né, para pegar fogo, aquele fósforo. Enquanto a gente não encostar aquele fósforo lá, aquela faísca, ela não pega fogo. Às vezes a gente pode ser esse fósforo, né? Esse pequeno palito de fósforo que vai ali junto com a fogueira e fazer pegar fogo, né? A gente pegando fogo por nós mesmos, né? Fazendo a nossa parte. O evangelho queimando dentro de nós. A alegria de ver o evangelho, de saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que é o reino dele. Quando a gente sente isso no coração, a gente pode ficar triste, às vezes desanimado, né? Às vezes pelas circunstâncias, mas a gente nunca vai deixar de fazer a nossa parte, fazer o melhor que pudermos. Obrigado, Monique. Ian? Tava refletindo muito sobre o que a Monique e o Abraão falaram, né? E sobre essa frase da gente não marginalizar as pessoas. E eu tava pensando como que eu poderia marginalizar alguém, né? Ou uma sem conversa. Eu tava pensando que isso, na verdade, é algo muito comum e acontece na mente de quase todo membro da igreja. É algo comum. A gente tem que fazer sempre um ritual de purificação e sempre tentar calibrar isso na nossa mente, né? Muitas vezes alguém entra ali, é uma pessoa que está muito tempo sem vir na igreja, ou ó, a gente está na reunião sacramental, eu lembro de alguém, mas acredito que a gente não lembra do que é positivo, a gente lembra sempre do que é negativo. Poxa, o Robertinho ficou tanto tempo afastado, olha, podia estar desfrutando das bênçãos e tudo mais, olha, regrediu na vida dele. E a gente começa a fazer esse tipo de raciocínio na nossa mente. E assim, o Abraão disse que você nota muita coisa, você nota a sinceridade na cara dos membros. E quando a gente tem esse tipo de pensamento, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir com a pessoa também não reflete esse tipo de pensamento.
pensando ultimamente, né, na minha aula que tem um monte de recém-conversa, e eu tava pensando, né, eu tava tentando fazer isso ultimamente, né, que era realmente pensar mais quando o membro volta ou quando você conversa batiza, só pensar nos benefícios, né? Nossa, que legal, o Robertinho voltou pra igreja, agora ele vai poder, pô, se selar, nossa, olha que legal, mano, tem os filhos dele ali, os filhos dele vão poder crescer no evangelho, e aí a gente fica feliz pela pessoa e substitui esses pensamentos que levam a gente a ter uma afeição e fazer algo mais forçado por algo mais animador e algo mais alegre, que é refletido no membro, que reflete a nossa felicidade de ele estar voltando, e reflete a nossa felicidade de ele estar chegando, necessariamente, né? Um dos dois. Acho que substituir esses pensamentos para a gente não marginalizar a pessoa, a gente não ficar com pena da pessoa, porque a gente não julga, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que ela perdeu, o que ela deixou de perder, a gente não sabe se no final ela vai ganhar mais que a gente, e se a gente que vai perder, né? É, é, é algo muito estranho, é algo que a gente faz muito, acredito, eu já vi muito, já vi tantos comentários, mas essa substituição de pensamentos pela alegria da pessoa estar ali e dela poder voltar a receber todas as bênçãos que ela vai poder receber, nossa, isso, se a gente colocar isso na nossa mente, no nosso coração, e se quando vier esses pensamentos a gente expulsar eles e substituir, nossa, acredito que dá para ir longe, dá para ajudar bastante gente. Com certeza, né, Ian? E muitos precisam disso, né? Eu queria que a gente ponderasse, obrigado a todos que comentaram. Queria que a gente ponderasse se tem alguém lá na nossa ala que está precisando de que eu seja mais amigo, da minha amizade, do meu amor, da minha bondade. Será que tem alguém lá na ala que está precisando disso? Que eu posso fazer já a partir de agora ou no domingo, quando eu estiver na igreja, que eu possa tratar alguém melhor? Pensa sobre isso, se não tem ninguém na ala que está precisando disso, da sua amizade, do seu amor, da sua bondade, do seu abraço, de você escutar essa pessoa, de ser mais amigo dela. Não só dos visitantes e dos recém-conversos, mas dos membros que estão lá. Pensa sobre isso. Será que tem alguém que está precisando da minha amizade? E faz uma meta do que você vai fazer por essa pessoa a partir de agora, tá bom? Isso faz diferença. A gente precisa ter um olhar especial com as pessoas. Eu tive uma experiência no final do mês passado, em agosto, devido à minha designação, eu sento no púlpito, né? E eu tenho a oportunidade de olhar os membros lá de cima, né? E às vezes eu tô ouvindo os oradores ou cantando hino, e às vezes eu olho a congregação, né? Eu gosto de olhar o semblante dos membros, né? E tem uma irmã em particular que eu percebi assim que ela estava com um semblante bem triste, né? E eu pensei, não, talvez foi impressão minha, né? Então eu deixei passar o tempo e depois eu olhei para ela de novo e ela estava com o mesmo semblante triste. Eu falei, nossa, então acho que deve ter alguma coisa com ela. E assim que acabou a reunião, eu desci e fui cumprimentar ela, fui conversar com ela. E a gente conversou um pouquinho, eu perguntei como ela estava, ela disse que estava tudo bem. E eu falei, mas eu falei assim, eu posso te dizer uma coisa? Ela falou, pode, presidente. Eu acho que não tá tudo bem. E ela começou a chorar. Ela falou, presidente, não tá tudo bem. Eu falei, vamos conversar um pouquinho. E eu levei ela para uma sala e ela contou que estava tendo os desafios com a família dela, com o casamento dela, e que ela estava muito desanimada. Mas que mesmo assim ela veio para a igreja porque ela queria encontrar essa força, né, esse consolo da igreja, das mensagens, né? E eu pude compartilhar alguns pensamentos com ela, dar alguns conselhos, e no final ela me pediu uma bênção, né? E aí eu pude dar uma bênção para ela, e foi uma experiência muito especial para mim, né? Eu tenho certeza que eu e ela nós saímos bem fortalecidos da igreja naquele domingo. Então, meu convite para nós é que a gente possa sempre ter esse olhar.
para todas as pessoas. Tem membros que vão para a igreja e eles estão ali, mas eles estão feridos. Talvez até alguns de nós vamos para a igreja domingo que vem e vamos estar feridos, né? Cheios de desafios, de problemas, mas a gente vai lá. Que a gente possa ter atenção e procurar cuidar dessas pessoas, né? Lembra que é o reino de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. O que ele faria, né, se estivesse ali na igreja? O que ele faria com as pessoas? Como ele trataria as pessoas? É assim que a gente tem que fazer. Uma outra bênção que a gente tem por ser membro da igreja, a gente vai falar um pouco disso agora, é a doutrina de Cristo. Inclusive a gente leu, estava lá naquela lista, né, das bênçãos exclusivas. E eu queria reforçar essa verdade com vocês agora, tá bom? Deixa eu compartilhar algo aqui. Uma citação do presidente Nelson. Irmã Jéssica, pode ler para nós? Oi? Tá um pouquinho baixinho o seu áudio. Alô? Tá bom. Tá. Agora melhorou. O presidente russo Nelson observou: uma das pragas de nossos dias, e poucas pessoas sabem onde buscar a verdade. É verdade pura, doutrina pura e revelação pura. Meu Deus, eu li tudo errado. Não, tá aí, é isso mesmo, Jéssica. Obrigado. Olha só, o presidente Nelson falou que uma das pragas de nossos dias é que poucas pessoas sabem onde buscar a verdade. Onde é que a gente encontra a verdade, meus amigos? Já que isso é uma praga e poucas pessoas sabem onde buscar, onde é que a gente encontra a verdade? Na opinião de vocês. Jesus? Vitor Nascimento, muito bom. Jesus Cristo. Ele é a verdade. Com base nessa resposta dele, vamos ler. O presidente Nelson, ele deu um antídoto dessa praga. Vitorina, pode ler para nós? A doutrina pura de Cristo é poderosa. Ela muda a vida de todos os que a compreendem e que buscam implementá-la em sua vida. Beleza. Qual é o antídoto aí para essa praga, então, Vitorina? A doutrina pura. A doutrina pura. A doutrina pura de Jesus Cristo é poderosa. Ela muda a nossa vida. Ela nos transforma. Nós só encontramos a verdadeira doutrina, a pura doutrina, na igreja de Jesus Cristo. Se eu escolho não vir à igreja, eu não tenho a doutrina pura. Não tenho. Eu estou suscetível a cair naquela praga da ignorância. E a minha vida não muda. Então, já que a doutrina é poderosa para mudar, para aqueles que buscam implementar na vida, eu queria fazer uma atividade com vocês agora. A gente está estudando esse ano o Novo Testamento no Vem Segue. Nós temos a oportunidade de estudar a vida de Jesus Cristo, seu ministério mortal. E aprender dele, direto dele, a doutrina pura. Então, é um exercício de memória, viu? Vocês vão fazer o seguinte, vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Opa, agora. Eu queria que você pensasse nos ensinamentos do Salvador encontrados nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E em terceiro, Nef 11:27. E muitos desses ensinamentos, dessas doutrinas, vocês já estudaram ao longo desse ano, até aqui. Eu queria que você pudesse abrir suas escrituras e selecionasse um ensinamento que tenha sido especialmente importante para você
Eu queria que você estudasse ele novamente agora. E ao estudar e ponderar, registra seus pensamentos sobre as seguintes perguntas. O que mais o impressiona nesse ensinamento em particular do Salvador? De que modo esse ensinamento influenciou sua vida para o bem? E como ele o aproximou de Jesus Cristo e aumentou sua fé nele? Todo mundo entendeu aí o que é para fazer? Beleza. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Escolhe um bloco de escritura, um que é especial para você, que é importante para você, estuda ele novamente, pondera nos ensinamentos dele e pondera nessas perguntas aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês. Por favor, coloca o seu bloco de escritura aí no chat para a gente, compartilha no chat.
Ok. Alguns já compartilharam no chat, eu já li aqui, viu? Obrigado por compartilhar. E alguém gostaria de compartilhar suas ponderações dessas perguntas? Se não for muito pessoal. Vitor? Pois não, meu amigo? Ah, quando eu era mais jovem, eu tinha vários amigos de outras religiões, e amigos que não acreditavam em Deus, amigos que tinham pensamentos em outras crenças orientais, e às vezes eu via eles tentando convencer as pessoas por meio de gritos ou de perguntas tipo que deixava a pessoa se sentindo um idiota se ela não concordasse, tipo, ah, nossa, meu pensamento é tão óbvio, como você faz essa pergunta? E tudo aquilo me questionava, tipo, pela busca da verdade, né? Tipo, poxa, mas qual que é, né? Será que é filósofo tal que tá certo e tudo? E uma das coisas que me fez achar o caminho foi que Deus não é ignorante. Deus, ele não é o tipo de pessoa que gosta de te fazer ruim se você tem uma dúvida e muito menos vai brigar com você. Então, eu percebi, principalmente também na minha missão, eu tinha que ser o tipo de pessoa que não brigava com as pessoas para deixar claro, para dizer que, ó, o que eu sei é o certo. Eu só tinha que ser a pessoa que mostrava o caminho e deixar livre para seguir. Quando as pessoas na missão brigavam comigo, querendo fazer aquele que a gente chama de Bible Bash, né? Eu só prestava testemunho e falava, isso, será que a gente pode sair da sua casa então para visitar outra pessoa que vai querer ouvir nossa mensagem? E foi o que eu fiz. Então, realmente mudou o tipo de pessoa que eu sou e o tipo de compreensão de que eu tenho de como uma pessoa que segue a Cristo, porque é algo muito pessoal para mim. Puxa. E isso mudou você, né, Vitor? Mudou o seu comportamento, sua maneira de pensar, e é isso que a doutrina faz, né? Quando a gente entende a doutrina, ela muda nossa mente, nosso coração e, por fim, nossas atitudes. Obrigado, meu amigo Vitor, por compartilhar isso conosco. Muito bom. Monique? Você pode voltar as perguntas, por favor, só para eu revisar aqui? Com certeza. Obrigada. A escritura que eu usei foi de João 5, do 5 ao 8. Eu amo esse ensinamento de Salvador. Amo muito, muito, muito mesmo. Que é quando ele cura aquele, acho que é paralítico, no tanque de Betesda. Eu gosto muito da pergunta que o Salvador ele faz para ele, né? Que ele diz, queres ficar são? Eu amo muito essa pergunta do Salvador Jesus Cristo. E o que mais me impressiona desse ensinamento é que o Salvador, ele pergunta, realmente tipo, nós realmente queremos ser curados? Ele pergunta pra gente, o Salvador, ele nunca vai chegar na gente e só curar, né? A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa querer essa cura, né? E isso influenciou minha vida porque a partir do momento que eu passo por uma dificuldade,
O Salvador, eu sei que ele pode me ajudar, mas eu sei que ele só vai me ajudar se eu quiser, se eu buscar essa cura, né? Se eu realmente buscá-lo. Então, isso me aproximou do Salvador e aumentou minha fé nele de saber que ele quer. Ele realmente quer. Por isso que ele chegou ali para aquele homem, ele sabia que ele já estava há 38 anos naquela condição e ele ofereceu, né, a cura para aquele homem, mas não sem antes perguntar se ele realmente queria aquilo. É engraçado que ele pega e ele dá uma desculpa, eu não tenho como, né? Antes de eu chegar lá, já foi outra pessoa na minha frente e tudo mais, mas o Salvador não diz, né? Levanta-te e anda. Então eu fico, poxa, realmente, às vezes a gente dá uma desculpa, não quer fazer algo, ou tá muito difícil e a gente fala, não, isso não é pra mim, mas o Salvador diz, não, se você tem fé, você vai conseguir. Então eu amo, é por isso que é meu quadro favorito do Templo de Belém, ali, pra quem é investido ali perto da sala de investidura. Meu quadro favorito, porque eu realmente amo. Toda vez que eu lembro aquilo, eu sinto o Salvador me dizendo se eu realmente quero ficar sã, né? Se eu realmente quero a ajuda dele na minha vida. Então, esse é o ensinamento que eu levo para mim. O Salvador, ele realmente quer ajudar todas as pessoas, mas ele quer realmente saber se a gente quer a ajuda dele. E a gente quer, né? Poxa, que coisa poderosa também, Monique, que você nos ensinou. Eu penso que o Senhor está fazendo essa pergunta todos os dias para nós, né? Queres ficar são? Nós queremos, nós temos mostrado de alguma forma para Ele que a gente quer. Talvez a gente não seja um paralítico, mas tem outras coisas na nossa vida que estão paralisadas, né? De alguma forma. E a gente precisa ficar são. Poderoso isso. Obrigado, Monique. Eu oro para que a gente possa lembrar que a doutrina de Cristo ela é poderosa. Ela pode mudar nossa vida. Às vezes a gente não está são ainda para alguns assuntos da nossa vida porque a gente não entendeu a doutrina. Quando a gente entender a doutrina, conhecer o Salvador, aí nós vamos ficar são. Aí nós vamos poder ouvir a voz dele, como a Monique compartilhou aqui. Fábio, Ian, Abraão, levanta, toma tua cama e anda. Levanta e toma tua cama e continua progredindo. Anda na direção do templo, anda na direção das ordenanças, da próxima ordenança, anda na direção das tuas metas justas. Levanta e anda. Mas para isso ele pergunta para nós, queres que eu faça isso por ti? Eu amo meu Salvador. Eu sei que ele vive. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o reino dele na Terra. Aqui a gente pode encontrar a doutrina de Cristo, que cura a alma ferida e que traz paz e esperança para a nossa vida. E eu sei disso por mim mesmo, porque ao longo dos anos, como membro da igreja, a doutrina de Cristo, aos poucos, tem me transformado, tem me ajudado a me tornar melhor, assim como com vocês. Eu sei disso, e vocês são jovens especiais. Muito obrigado por tudo que vocês são, por todo o bem que vocês têm feito. Eu oro para que a gente possa sempre lembrar dessas bênçãos da igreja do Senhor. Nunca se afastar da igreja. E se a gente se afastar, que a gente possa voltar. Se a gente não está bem ativo hoje, que a gente possa ficar. Que a gente possa se achegar ao Salvador. Aqui é o caminho estreito e apertado, que poucos encontram, que leva à vida eterna. E eu testifico disso a vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amigos, pela sua participação, pela sua presença. A nossa próxima aula será as lições 13 e 14. Ministrar como Salvador e reconhecer os milagres do Salvador em nossa vida. Tá bom? Vamos encerrar com uma oração. Vitorina, poderia fazer para nós? Por favor. Faça certo. Amém. Obrigado, Vitorina, Vitor, Monique, Jéssica, Ian e Abraão. Obrigado pela participação de vocês, hein?
Até mais, boa noite. Até quinta Tchau. que vem. Tchau, obrigado. Valeu, Fábio. Tchau.